Meus amados, bom dia, como vão vocês? Hoje é um grande dia, um dia que Deus renovou a sua misericórdia sobre nós, sobre a face da terra e sobre o mundo. Então, a Ele honra, glória e louvor para todos sempre. Meus irmãos, nós vamos abordar um tema e para isso nós vamos começar com a introdução, vamos explorar a figura de Davi no Antigo Testamento, depois a gente vai fazer uma relação com a promessa messiânica, e aí a gente vai correlacionar com Jesus Cristo, o que diz respeito ao cumprimento dessa promessa. Depois se liga que a gente vai introduzir a ideia de liberdade em Cristo, conectando as palavras de Paulo sobre a libertação que Jesus nos oferece. Tá bom? Então, Davi é um personagem central no Antigo Testamento, e fato. Foi um rei escolhido por Deus que teve um coração dedicado a Ele, uma vida cheia de altos e baixos, natural, porque nós somos seres humanos. Mas Deus havia feito uma promessa muito especial a Davi, mencionando que o seu trono seria eterno e que da sua linhagem viria o Salvador. Se vocês observarem, lá em 2 Samuel, no capítulo 7, 12, 13, eu vou evitar de estar citando versículos da Bíblia, porque o conteúdo é mais interessante. Colocarei na descrição do vídeo. Então, o que diz Samuel? Quando você descansar com seus antepassados, estabelecerei a descendência que virá de você e estabelecerei o reino dele para sempre. Essa profecia de Samuel, ela aponta para Jesus, o Rei Eterno, que ele viria da linhagem de Davi, como diz no Salmo 89, 3. Lá vai eu citando a descrição, mas é bom, né? Também reforça essa promessa quando diz assim: fiz uma aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a ele tua descendência para sempre. E quando a gente lê os evangelhos de Jesus, que tratam de Jesus, cumprindo essa aliança, há umas passagens lá em Mateus que fala filho de Davi, em algumas ocasiões, e em Lucas também. Jesus veio como o Messias prometido e, diferente de Davi, ele foi perfeito e venceu o pecado e a morte para sempre. No livro de Apocalipse, Deus permitiu de novo mostrar que é cumprimento da promessa lá, Samuel falou, olha o que diz, ó, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Isto é a realização da profecia. Cristo é o Rei eterno, que não apenas trouxe a salvação, mas também libertação. Esse ponto nos leva ao tema da liberdade que Jesus oferece a todos que nele creem. A liberdade em Cristo. Liberté. Nas cartas paulinas, ele profundamente trata desse tema da liberdade. Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Logo, permaneçam firmes e sólidos, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo está se referindo aqui à liberdade em Cristo, que significa nós sermos livres do poder do pecado e da condenação e da lei. A liberdade que temos em Jesus é espiritual, uma libertação interna e eterna. Ele reforça em Romanos que agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus,
porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Cristo liberta a gente para uma vida nova. E que vida nova é essa? Não somos mais escravos do pecado. Vivemos hoje para agradar a Deus e seguir a Jesus Cristo, imitando a Jesus. Se eu tenho vontade de pecar na área sexual, o corpo, eu tenho a liberdade de dizer não. Eu faço o que eu quero com o meu corpo. Se eu tenho sinto vontade de pegar uma coisa valiosa que não me pertence, eu digo não, porque eu tenho domínio sobre o pecado. Você tem aquela vontade, no momento de ira, de soltar um palavrão, o domínio próprio, eu tenho a liberdade de dizer não. Uso até uma outra expressão e tiro o palavrão. Glória a Deus! Misericórdia! Momentos de ira, a vontade que dá é falar outra coisa. Se eu tenho vontade de querer algo que está além do meu alcance, e eu sei que para isso eu teria que sacrificar muitas coisas para alcançar, mas a liberdade de Cristo me permite não. Eu vou dizer não. E tudo que me salta aos olhos, seja para furtar, seja para roubar, seja para me prostituir, seja para me alterar, seja para viver uma vida indigna, eu posso dizer não. Eu tenho liberdade de dizer não, e ponto final. Essa liberdade de Cristo foi para que Deus nos chamou. Se eu tenho a vontade de revidar alguém com vingança, seja ela premeditada, seja ela instantânea ou não, eu tenho a capacidade, a liberdade de Cristo de dizer não. Eu vou orar por essa pessoa. Fazendo isso, se eu sinto vontade de mentir, digo não. Essa liberdade que Cristo nos chamou. Nos chamou para um reino poderoso. O reino que está acima da pequenez. Então, agradar a Deus é isso. A vida de Davi nos norteia para Jesus como rei. E as profecias sobre Davi mostram que Deus tinha um plano de redenção desde o início. A promessa de um rei eterno, descendente de Davi, é uma demonstração de que Deus é fiel em cumprir o que fala. Ele falou através do profeta Samuel e cumpre. Ele falou através de vários profetas e cumpre o que ele fala. Porque Deus é santo. Ele não se deixa escarnecer e ele é poderoso para consigo mesmo, com a sua santidade. E ele cumpre as suas promessas, envia Jesus que nos faz ser livres. E Deus usa Paulo para expandir a compreensão da graça em Jesus. Somos chamados a viver livres. Livre da escravidão espiritual, livre da devassidão, livre da prostituição, livre da cobiça, livre das contendas. Nós somos chamados a reinar com Cristo, um reino de paz, esperança, amor e alegria. Nós temos a capacidade hoje em Cristo de dizer não ao pecado e discernir a vontade da carne e a vontade do Espírito. A gente pode refletir que a promessa de um rei da linhagem de Davi foi cumprida plenamente em Jesus, o Messias.
Ele é o rei que veio não para nos dominar, mas para nos libertar e nos dar uma vida em abundância. A liberdade que a gente tem em Cristo é uma bênção, um chamado para que a gente viva em santidade, amor e adoração. Como bem Paulo deixou, né? Que a gente permaneça firme nessa liberdade, vivendo em gratidão e comprometimento. Então, Deus que falou para Adão e Eva que a descendência da mulher pisaria na cabeça da serpente. Deus usou os profetas e Deus mesmo que escolheu Davi lhe fez a promessa que é quem nos chama em Cristo para uma vida de liberdade. Reconhecendo que Ele é o fruto do amor de Deus e que Ele nos chama a refletir esse amor ao mundo. Então, você, somos livres hoje em Cristo. Nós somos livres. Nós temos a capacidade de discernir verdadeiramente aquilo que nos aponta para o céu e aquilo que nos aponta para baixo. Nós temos a capacidade de pensar de forma livre, pensar de forma tranquila, de forma segura. Basta a gente meditar a palavra de Deus e entender que Jesus nos chamou a essa liberdade. E o Espírito Santo que está em nós testifica que nós somos livres. Como eu bem falei de um testemunho que eu tive, no momento que eu estava num constrangimento terrível, fazendo a obra de Deus, e Deus derramou a liberdade dele, o amor que transbordou todo o meu ser. Jesus Cristo manifestou de uma forma poderosa, através de seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, me envolveu de uma forma poderosa e me mostrou quanto Ele é grande e poderoso. Como o jato de uma turbina de avião cheia de amor, o Senhor me tomou dos pés à cabeça. Fora outras experiências que eu já tive. E muitos cristãos também. E ao longo da história, quando os apóstolos de Cristo não trocaram a liberdade de Cristo por um prato de lentilha. Veio as suas vidas que era um prato de lentilha aqui na terra, pela vida eterna em Cristo. E no Coliseu de Roma, muitos foram devorados por feras por não negar a Jesus. E que a gente tenha essa reflexão de que a nossa liberdade em Cristo vai muito além das coisas terrenas, muito além das riquezas, muito além dos relacionamentos, muito além do desejo de querer conquistar. A nossa liberdade em Cristo vale a pena, isso é real, isso é um fato. Quando nós nos negamos diante de situações, não, eu posso ser feliz com Cristo. E em Cristo viver. Pense nisso. Não existe nada melhor na terra do que ser livre e ter essa liberdade de Cristo dentro de si. Ser livre em Cristo é a melhor coisa que existe. É algo que ninguém pode nos tomar, ninguém pode nos tirar. Glória a Deus por essa promessa que se cumpriu em nós. E a todos aqueles que creem na palavra de Jesus, do sacrifício de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia com paz, alegria e justiça no Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus.